Então, hoje é dia 24 de agosto de 2020, a gente vai iniciar, então, a troca dos relatos das experiências da Prostim de hoje. A Isabel quer começar, por favor? Você está sem som. Está ouvindo? Boa noite. Olha, no começo eu senti uma emoção boa, né? Assim, algo bastante... Até me emocionei. E logo depois formou um clarão e a mobilização das energias foi tranquila, correu bem. Aí eu recebendo, seu Walter, eu senti uma pressão muito forte aqui no fronto chakra e esquenta muito minha vista esquerda, esquentou bastante mesmo. E eu aplicando, eu senti minha mão muito grande, bem gigante, e como se tivesse uma massa sólida nas minhas mãos, como se fosse algo realmente palpável. Senti isso daí. O pilar energético se formou super tranquilo, eu não senti resistência nenhuma, e depois na CPEC é como se a energia subisse e descesse. Sabe, bem assim, tranquila, formou bem tranquila essa vez. Agora, a conexão, eu não sei falar o que é a Central da Verdade, ou da Fraternidade, ainda não sei distinguir. Mas eu me senti logo no começo como se meus dedos estivessem todos presos, um por um, das mãos e dos pés. Como se estivesse numa teia, realmente. E logo eu me vi no gelo, né, com eles presos assim em blocos de gelo, muito bloco de gelo eu via, muito. E eu ia deslizando por eles, assim, bastante tempo eu fiquei assim. Aí eu vi um japonês com um chapeuzinho vermelho aqui em cima, de barbicha, e ele falou uma coisa que eu não entendi nada. Ele falou: a divisão sofrida promove a união fraterna. Eu marquei aqui, eu não entendi o que ele quis dizer. Aí, logo depois, quando eu entrei no Bolsão Energético Assistencial, eu vi o Fernando Henrique, muito a presença forte do Fernando Henrique. Aí, depois, eu comecei a trabalhar na minha oficina, mas, assim, chego no hospital, cria uma barreira. Não vai. Aí, eu voltei para cá, para o meu bairro de novo, comecei a exteriorizar, e sim, eu consegui alcançar o hospital. Aí no finalzinho tampou o meu ouvido direito e fez um barulho bem forte. Aí eu voltei. Mas foi isso, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada a você, Isabel. Quer falar, Walter? Então, na fase 1, o campo realmente estava bem tranquilo, estava já formado, tive bastante facilidade na movimentação da energia e também um sentimento muito grande de gratidão, né? De serenidade, de gratidão por estar participando dessa atividade assistencial. No arco, quando já me levantei, eu já percebi um fluxo grande também de energia nos palmos chakras e a energia toda, ela girava, fazia um movimento bastante oscilatório, envolvendo toda a cabeça e a paracabeça da Isabel. Senti bastante, realmente, o palmo chakra, tanto da mão direita como da mão esquerda, exteriorizando um volume grande de energia para ela. E quando eu recebi da Isabel, eu senti uma energia bastante serena, agradável, e me veio assim uma imagem de uma mulher de vestido vermelho e mais assim aos moldes de cigana, né? Então, não sei se estava com ela ou qual era a situação dessa consciência, mas a energia era muito agradável, muito serena, muito tranquila. Já no pilar, deu para sentir a conexão da energia do pilar entre todos os aproximadores, e lá no aproximário, o campo bem assim intenso e a presença dos longilíneos, né? Então deu para perceber a presença dessa equipe, das consciências longilíneas. Já nas conexões,
senti bastante todas as conexões, todas as fases, não trouxe nenhuma rememoração, e no bolsão, muita exteriorização e ectoplasmia, e principalmente para a área de saúde, não é? Então, teve uma assistência ainda muito grande para esse contexto da saúde, e eu estou bem e agradeço aí a participação dessa atividade. Tá bom? Bom, para mim, na primeira fase, eu estava muito bem, senti uma gratidão muito grande por poder estar participando, uma coisa muito boa. No arco voltaico, eu apliquei 2 vezes na Luciana. Na primeira aplicação, eu percebi um fluxo muito forte que saía do chakra cardíaco. Eu estava exteriorizando pelos palmochakras, eu percebi a exteriorização dos palmochakras, mas aí o que ficou preponderante foi a exteriorização, esse fluxo de energia que era muito quente, saía pelo chakra cardíaco, e o campo ficou muito quente. Na segunda aplicação, aí passou, não tinha mais exteriorização pelo cardíaco. No início senti uma certa dor de cabeça, e aí eu percebi a potencialização da exteriorização pelos palmochakras, no nucal e frontal da Luciana. E nessa segunda aplicação, o campo ficou totalmente gelado. Na formação do campo para-urbanológico, eu mentalizei todos os aproximadores, e aí os aproximadores começaram como se materializar, assim, para mim, e em um momento o Roberto também, e eu percebi o Roberto assim, como se não tivesse dessomado, participando ali, e naquele momento eu acho que eu estava muito desconhecida, e aí para mim ele não estava dessomado. Em outro momento no pilar, me vieram à mente consciências com sims doentes, e que essa assistência, essa APROSIM seria direcionada justamente para as consciências doentes e angustiadas com a sua doença, que muitas vezes a angústia é muito maior do que a dor física. Na conexão na central extrafísica da energia, me veio que a conexão com a central extrafísica da energia possibilita que os aproximadores aproveitem ao máximo, tirem ao máximo o que eles podem da exteriorização das suas energias. Ela, que otimiza o aproveitamento máximo das exteriorizações. Na central extrafísica do fraternismo, me veio a frase que o exercício do perdão possibilita alcançar a paz intraconsciencial. Quando você liberta o outro, você se liberta e alcança a paz. Quando você se perdoa, você chega na paz verdadeira. Nas outras eu fiquei só me conectando, exteriorizando. Na serenosfera eu senti muita paz, foi muito bom. No bolsão, eu fiquei exteriorizando para o planeta, para a minha oficina. Em alguns momentos eu vi alguns castelos antigos, em outro momento eu vi um menino que não conheço e ficava olhando para mim, e continuei exteriorizando. Estou muito bem, muito obrigada. O Carlos quer começar, por favor? Opa, boa noite, tudo bem? Tá, no início, na preparação, né, eu senti as energias muito leves, né, o EV era instantâneo, isso tem sido comum, né, no início, e só de pensar no aproximar, eu senti as energias indo totalmente para lá, claro que com foco, né, mas as energias iam bem e fluindo para o aproximar. Quando eu recebi o arco voltaico da Tânia Barberini, eu senti as energias como se fossem elétricas. Eu tomei uns choques no corpo hoje, agradáveis, mas diferente a energia. E recebi banhos de energia, que também durante o arco não acontece. Eu sinto ele fluindo, mas eu não, né? E quando eu fiz o arco nela, né, eu senti as energias fluindo, tudo bem. Só que num dado momento eu vi uma mão, bem assim de lado, assim. Só que não era uma mão humana, não. Era uma mão
uma cor estranha, um dedo estranho, então eu associei que é uma mão de algum amparador extraterrestre. Era diferente a mão, e era nitidamente uma mão apontando. Agora, não lembro se era para mim ou para ela, aquela mão diferente, né? Meio esverdeada, zoada. Né? No campo energético, eu senti as energias fluindo, o campo bom, a leveza e muito mais desconhecido do que o normal, né? E quando eu estava sentado, quando eu olhei para a direita, eu vi uma mulher sentada, até lembrava a minha filha mais velha, magra, cabelo preto, só que bem mais velha. E ela estava sentada e eu vi que ela estava na prática junto com a gente. Só que não tem ninguém parecido com ela aqui. Então, é alguém da Equipex, né? Alguém que estava participando, estava sentado ao meu lado. E ela bem séria, bem focada. Eu olhei para ela, ela não deu bola para mim, ela continuou focada ali no que ela tinha para fazer, né? E tá, nas conexões. Central de energia, estava fluindo, estava aquela coisa boa. Aí eu vi um som metálico. Sabe voz de robô? Aquele som metálico? Aquele som. Eu já ouvi isso algumas vezes. E eu já ouvi algumas pessoas falando que isso pode ser extraterrestre, não sei o quê. Foi só o que eu lembrei. Mas bem diferente, bem nítido no meu ouvido, aquele som metálico, como se fosse uma voz, né? E na conexão da fraternidade e da verdade, muita descoincidência, relaxamento. Eu pensei que eu ia sair do corpo, não saí. Eu vi muita gente para lá, para cá, em locais, fora de locais, não lembro exatamente onde, nos planetas irmãos, né? Depois de um tempo sentindo as energias, eu me vi conversando com o meu irmão, ou eu associei que era ele, e ele tentando me convencer de algo que não era legal. Aí eu fiquei observando, eu senti que as energias iam para ele, mas eu tipo, estava fazendo rapport com ele. Deixa ele falar o que ele quer, mas ele está sendo assistido, entende? Mas parecia muito com o meu irmão. E aí nos outros, né, evoluciólogos e serenosfera, muito relaxamento, né? E eu me sentia desconhecido, mas eu não vi nada, mas eu tinha muito som intracraniano. Aí eu pensei, vou sair, e a cabeça estalando, mas não saí, estava muito desconhecido. No bolsão eu coloquei meus objetivos, senti as energias muito fortes, banhos de energia de novo, né? Que eu tenho até durante a semana eu coloco esses meus objetivos. Por exemplo, acordo na madrugada e me sinto intuído, manda energia para fulano. Aí eu mando energia, fica ali meia hora, 40 minutos para algumas pessoas, para outras. Eu já faço isso há algum tempo. Só que hoje, no bolsão, toda vez que eu pensava em alguém e mandava energia para ele, eu sentia aquele banho de energia bem forte no corpo. Muito agradável, muito bom, né? E eu senti que o tempo passou muito rápido e eu não apaguei. Muito, muito rápido e eu não apaguei. E levantei me sentindo muito bem, muito renovado. Uma boa semana para todos. Obrigada, viu, Carlos? O Gotardo quer falar, por favor? Sim, boa noite, pessoal, tudo bem? Bem, na fase 1, no campo energético, eu senti o campo se formando muito rapidamente, muito sereno, muito tranquilo, apesar do frio, né? Mas está tudo certo, né? Na fase 2 do arco voltaico, aplicando o arco voltaico na Lázara, eu senti muita energia, mas especialmente o chakra cardíaco. Alguma coisa estava no chakra cardíaco dando um sinal. E recebendo uma coisa muito estranha, espirrei muito espirro recebendo o arco voltaico. Na fase 3, o pilar energético se formando rapidamente também, né, em tipo espiral, muito rápido, energia bastante intensa. Na fase 4 das centrais extrafísicas, o campo energético da energia, eu senti que estava sendo banhado de uma forma muito intensa, energia na cor dourada, muita energia, né, que vinha assim jogada de cima para baixo no meu corpo, sabe? Eu senti uma calminha muito grande, né, muito tranquilo, né, uma energia bacana, né, vindo de fora, né. Nas centrais da fraternidade eu via muita gente, muitas pessoas, né, sendo assistidas, e percebi naquele aglomerado de gente a alegria por estar sendo assistidas. Então, muitas pessoas assim num local que eu não consegui decifrar que local que era, uma coisa assim parecida com o que o Carlos colocou,
né, muita gente sendo assistida e a alegria deles, né, por estar sendo beneficiados com essa assistência. Centrais Físicas da Verdade, eu recebi uma mensagem que é para saber muito bem da verdade, a gente tem que se distanciar, olhar com um ar mais sobrepairado, né? Olhar à distância para ter uma melhor visão do campo, das coisas. Então, se afastar um pouquinho, a sabedoria de se afastar, enxergar mais de cima para ter uma visão mais ampla do campo, das coisas que estão acontecendo. Os demais campos se formaram rapidamente, mas eu não tive muita percepção, não. Apenas nos evoluciólogos eu percebi como é que eu vou dizer? Uma criatura, uma figura de alguém observando de longe o nosso planeta, né? Observando e assistindo de longe, apenas como se fosse um evoluciólogo, né? Mas observando à distância, mas ao mesmo tempo monitorando e assistindo o planeta. Nas centrais, na fase 5 do bolso energético, passei o tempo todo consciente, sem apagar, mas também trabalhando a minha oficina, jogando bastante energia na minha oficina. Demais, bem tranquilo, estou muito tranquilo, chakras bem alinhados, né? Agradeço a experiência, agradeço o trabalho, desejo para todos uma ótima, excelente semana. Obrigado. Obrigada, Gotardo. Cris, quer falar, por favor? Oi, boa noite a todos. Então, hoje foi muito atípico para mim, na verdade, assim. Quando começou, eu tive só no falar, então vamos iniciar, parecia que eu tinha levado uma paulada na cabeça, uma dor de cabeça muito forte. Aí, no arco com a Tânia Bock, ao exteriorizar melhores energias, ao receber a ativação do fronto chakra. Assim, da fase 3, gente, eu lembro de ter evocado a Luciana, mas eu acho que eu dormi o tempo todo, porque eu não lembro de mais nada, nem da fase 3, nem da fase 4. Na fase 5 eu voltei, mas eu voltei, assim, de repente, com uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, faltando acho que uns 10 minutinhos para acabar, talvez menos, sei lá. Mas sabe quando você volta assim tão bem, quase que numa euforia, uma coisa assim, numa paz, numa coisa assim, e sem dor de cabeça. Então, alguma coisa, alguém foi assistido aí que na hora da coisa, eu não tive percepção nenhuma, mas estou muito bem. Uma coisa assim foi engraçado, assim, até. Uma alegria muito grande. Eu não sei porquê, mas é isso. Boa noite, ótima semana para todos. Obrigada, Cris. Tânia Barberini. Olá, pessoal, boa noite a todos. Na preparação, eu já pude sentir bastante energia, o aproximário já estava assim, todo já pronto, né, para a atividade. E lá na parte dos fundos, atrás da lousa que a gente tem lá na sala, estava muito escuro, era interessante, metade da sala era bem clara e metade era escuro. E eu via vários olhos, só olho colorido de vários formatos, mas bastante olho colorido olhando para dentro ali, onde se forma, né, a roda ali dos aproximadores. E atrás, uma equipe sentada, eles estavam assim, da porta da entrada, acho que umas 3 ou 4 carreiras, tinham cadeiras e tinham várias pessoas sentadas e uma equipe muito grande de amparadores ao lado ali. Parece que eles estavam orientando. Eu não sei o que eram, se eram eles. Eu sei que eles tinham sido levados, né, para aprender. Então acho que eram aprendizes. Então eles estavam lá para aprender como era, né, a técnica, enfim. Depois disso, eu passei para o arco, aplicando no Carlos, minhas mãos ficaram muito geladas,
e saía energia muito quente. Ele falou dos choques, né? Eu estava em choque porque minha mão gelada e aquela energia quente. Minha mão gelada e aquela energia quente. Falei, nossa, tá diferente. E eu percebi que a para-cabeça dele entrou em balonemã, ficou bem grande, e assim enviei as melhores energias. Recebendo, eu senti uma energia agradável, entrei em descoincidência, senti uma pontada na têmpora do lado direito, e no final recebi um banho de energia muito bom, agradeço. No pilar energético, formaram-se 2 pilares nos aproximadores ali. Tinha os 12 aproximadores e lá atrás, na equipe que tinha sido levada, também eles continuavam ali no aproximário e se formou um outro pilar. Era diferente o pilar. O pilar ele passava por dentro, não atrás nem na frente. Ele passava por dentro de todos os aproximadores. E o mesmo acontecia com esse grupo que estavam ali, né, olhando ali e participando também da Aproxim. Eu coloquei algumas pessoas ao centro, meu primo em especial hoje, que ele passou por uma cirurgia cardíaca, e enfim, e aí eu doei as melhores energias ali. E aqueles olhos que eu vi lá no início, agora eles estavam no centro, né, ali da roda, e eles doavam energia para todos os aproximadores, mas a gente só via o olho, a gente não via o restante ali, se tinha corpo, se não tinha, como era. Na conexão com as centrais, eu percebi mais da fraternidade, eu senti um fraternismo muito grande, e me veio assim, o quanto os humanos têm que aprender a serem fraternos, o real sentido do que é ser fraterno. Não só a palavra fraternismo, mas o que é o real sentido, né, de ser fraterno. Exteriorizei nesse instante por todos os chakras, senti muita gratidão e serenidade. No bolsão energético, eu me predispus a doar energia sem um alvo, né, sem direcionar. Em alguns momentos, era como se eu estivesse fazendo TENEPS. Eu me sentia assim, como se eu estivesse fazendo TENEPS, só doando, doando, doando. E em outros momentos, eu era levada para vários locais, hospitais, matas, residências, muitos locais que eu não trouxe rememoração. Eu sei que eu ia para esses locais e doava bastante energia. Acabei bem, estou bem, né? Com muita gratidão e uma boa semana a todos aí. Obrigada, boa noite. Obrigada, Tânia. A Thalma e o Newton, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Hoje, quando começou nos aproximadores, eu senti o rosto muito quente, mas eu cheguei a tocar no rosto, mas o rosto mesmo, a pele, não estava quente, eu só estava sentindo aquele calor, como se tivesse uma luz incendindo em cima do meu rosto, mas não da fase 1, né, na fase dos aproximadores. Não, mas eu não senti na pele, porque eu cheguei a tocar, mas não era a pele que estava quente, eu só senti aquele calor. E depois, logo em seguida, eu senti várias agulhadas ao longo do corpo. Foram várias... Tum, 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 aí depois parou e foram ficando espaçadas essas agulhadas até terminar a fase 1. Na fase do arco voltaico foi tudo tranquilo, as energias fluíram bem. Enquanto eu estava aplicando, senti a energia passando de uma mão para outra, atravessando a cabeça do Newton, e ao receber senti uma energia muito tranquila e amorosa. Na fase 3, durante o pilar energético, senti o pilar se formando de forma tranquila, visualizei o aproximário, e ao visualizar o aproximário mais uma vez, eu visualizei a presença da Cristina dentro do aproximário, e ela chegava trazendo
um mundaréu de crianças junto com ela, mas eram muitas crianças, muitas, muitas, muitas mesmo. Parecia como se ela estivesse trazendo uma turma de escola, muitas crianças juntas, e ela colocava elas todas sentadinhas, e ela ficava junto com elas, e as crianças todas olhando assim, ela junto com essas crianças, parecia que elas estavam sendo assistidas, e eu também percebi muita gente sendo assistida no Aproximário. Na fase 4, durante as centrais, eu senti muito frio mesmo, e o chakra cardíaco muito ativado. Não fiz nenhuma diferenciação durante as centrais, mas senti uma força muito grande, muita energia. E aí senti a ativação de todos aqueles pontinhos, daquelas agulhadas que eu senti nos aproximadores, parecia que eles estavam sendo ativados. Eu sentia os choquezinhos, tum, 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 como se fossem, estavam sendo ligados, eles ficavam sendo ativados. Foi bem interessante. E foi como se eles tivessem sido ligados, né? E que aí, quando começou o bolsão, eu fui tentar fazer minha aproxima e não consegui. Parou, ficou estático, aquela coisa assim, tum, vazio, nada. E eu tentava pensar em alguma coisa e era um vazio. Aí veio aquela coisa na minha cabeça assim, fica quieta, é para doar energia, fica aí, para. Aí na hora que eu pensei isso, ficou aquela coisa assim, que eu percebi isso, aí veio aquela dor de cabeça enorme aqui frontal, assim, pum, doeu bastante, assim, aí eu parei, aí eu percebi que era alguma coisa que estava sendo realizada, precisava daquilo ali, eu fiquei quieta, e aí fui sentindo umas sensações meio esquisitas de dor e tal, eu percebi que alguma coisa estava sendo realizada, deixei, e aquilo ali, aí foi meio que eu fiquei meio num estado meio de torpor, aí passou. Depois que isso passou, eu parei, aí eu comecei a sentir, aí veio a sensação de tranquilidade, porque eu percebi que aquilo ali tinha sido como se fosse algum resgate, alguma coisa que tinha sido feito e tinha passado. Então, eu coloquei aí, depois disso, coloquei a minha oficina, depois eu coloquei o país, os dirigentes do país, aí fluiu normal, fiquei bem, terminei bem, estou tranquila e agradeço a oportunidade de desejo a todos uma ótima semana. Vamos lá. Boa noite a todos. A fase de preparação. A preparação foi boa, o campo estava bem homeostático, estava bem tranquilo. A gente tem colocado sempre uma musiquinha antes, fica ali fazendo uma espécie de preparação do ambiente, né? Sintonizando. E durante a preparação, eu senti que o campo realmente estava equilibrado, bem tranquilo. Não senti temperaturas aquecidas nem frias, normal temperatura. No arco voltaico, tanto para aplicar como ao receber de Thalminha primeiro e quanto para aplicar, eu senti as energias bem leves, suaves. Eu tive até quando estava recebendo, um pouco de sonolência, né? Realmente estava bem, bem leve, bem tranquila. Na fase do pilar, eu comecei fazendo processo de exteriorização conforme a orientação aí da Tânia, né? Só que me veio de que eu deveria, por algum motivo, em vez de ficar recebendo numa lateral e mandando para outra, eu virar e ficar recebendo de costas e mandando de frente. E eu fiquei nessa posição, como eu me vi na necessidade mentalmente de virar meu paracorpo, ou de alguma maneira eu vou chamar assim, né, virar o meu paracorpo e ficar recebendo
por trás e mandando de frente. E eu segui, fiquei fazendo assim, o pilar, porque foi isso a intuição que veio, né? E aí, a partir daí, eu tive algumas perdas de lucidez, né? Não, durante o pilar, a minha respiração ficou muito lenta, lenta mesmo. Eu percebi assim como se eu não tivesse necessidade de respirar. Eu até falava para mim, peraí, eu tenho que respirar, né? O oxigênio tem que entrar, eu tenho que respirar. Mas eu sentia que quando eu forçava a respiração para inspirar, eu inspirava bem pouquinho. Então, a sensação de que como se eu não tivesse a necessidade de respirar. E aí eu também não fiquei tranquilo, fiquei naquele quantozinho de respiração, né? Vamos dizer assim. E aí comecei a sentir uma descoincidência e as mioclonias. Essas mioclonias, nessa fase, elas se mantiveram até o bolsão, né? E aumentaram. Nas centrais energéticas, assim, um tampão nesse momento. A respiração ficou lenta e um tampão nos ouvidos. Isso aqui meio que bloqueou meus ouvidos. Nas centrais, em cada central eu exteriorizava para cada conexão. Me chamou bastante atenção a central de fraternidade. Ela me deu uma sensação de gratidão. Eu tive um dia de muita satisfação hoje, de coisas, fluxos, sabe? Quando você vê que o dia foi de fluxo, né? Até coisas que estava pensando em fazer, resolver. Então, eu senti essa central especificamente me chamou muita atenção da fraternidade. Aí eu pensei na fraternidade do planeta, pensei na fraternidade das pessoas, porque eu estava sentindo essa gratidão. Tive algumas perdas de lucidez nessas centrais e aumentou bastante a descoincidência e as mioclonias. Em especial, tive muito espasmos nas pernas, no braço esquerdo, inclusive nas pernas eu comecei a sentir uma agulhada, como se fosse uma agulhada bem na sola mesmo, no pé. Eu acho que eram os plantochakras ali, mas eu sentia que essa agulhada não era que alguma coisa estava entrando, é que ali é como se tivesse ali saindo, né, algo, né, os plantochakras. E também mioclonias, interessante, eu tive uma mioclonia da cabeça. Interessante isso, porque sentir como se você tem um espasmo muscular na cabeça, mas a cabeça não sai do lugar, fisicamente. Então, eu chamo isso de uma mioclonia, um espasmo, um tranco. Então, para mim, e nesse momento eu tive o som intracraniano, então eu acho que houve um deslocamento da paracabeça ali naquele momento, né? No bolsão, a exteriorização se ampliou e o interessante é que eu percebi que a exteriorização principal era do frontochakra nesse trabalho, por algum motivo. E o plantochakra, que lembra que eu estava com mioclonias, aquela pontada no plantochakra, eu senti que eu estava exteriorizando bastante, começou a exteriorizar bastante. E a minha cabeça, ela aqueceu. Para mim, o aquecimento tinha a ver com a cabeça, a física tinha a ver com a paracabeça, tinha a ver com o energossoma da cabeça, enfim, tudo aquecia ali. E uma pontada no meu lado direito. Eu nem posso dizer que foi no ouvido, foi desse lado aqui, como se fosse uma pontada grande. Aumentou-se as mioclonias. Quanto ao mental do bolsão assistencial, inicialmente eu pensei em não direcionar a assistência.
Mas com o desenrolar da fase próximo, me veio uma dos bolsões da minha oficina, dos suicidas. E aí me veio a questão das necessidades de cirurgias de recuperação do psicossoma. Então, eu fiquei pensando, mentalizando, exteriorizando para cirurgias de recuperação do psicossoma nessa fase. Inicialmente, eu pensava que não queria direcionar, mas, ao final do trabalho, me veio essa necessidade. Mas eu terminei tranquilo, bem, um pouco sonolento, um pouco com a parte de cima aqui da cabeça meio quente, grato pelo trabalho, satisfeito pela participar junto com o grupo, com a equipe, estar nessa integração assistencial, e desejo a todos uma boa noite, uma boa semana para todos, e que possamos continuar com esse trabalho maravilhoso que a gente faz. Obrigada, Newton, Thalma. A Berê quer falar? Oi, pessoal. Boa noite. Estou olhando aqui que agora que eu consegui entrar na internet do meu computador, por isso que eu entrei atrasada. Está muito ruim aqui também a internet, mas vamos lá. A preparação dos aproximadores, para mim, foi bastante tranquila. Eu fiz a mobilização das energias e já percebi a vibração dos chakras. Eu troquei o arco com a Vali. Primeiro eu apliquei nela e eu via nitidamente a cabeça da Vali como se a gente estivesse lá na CIPEC, na Procim, quando várias vezes eu já apliquei nela, né? Então parecia que ela estava tombando assim para frente. E a presença do amparo e alguns bocejos. Recebendo, eu percebi alguma pressão na minha cabeça e automaticamente alívio na minha testa. Sabe quando você descontrai a musculatura, né? Aí o campo energético, o terceiro eu não percebi nada, a fase 3, a fase 4 tive um apagão. Voltei na fase 5, logo no início, logo na chamada. Eu tive muita esterilização das energias, meus chakras, principalmente o cardíaco, o umbilical e o sexo chakra, ficou todo o tempo ativado. Muita descoincidência, percebi bastante assistência, me veio o nome da Argentina, do país Argentina, mas só isso, eu não lembro o que é, eu lembro que veio isso daí e alguma coisa estava acontecendo. Eu achei que passou muito rápido, terminei bem, e estou com um pouco de sono, e quando disse para terminar, eu levei um susto, assim, acho que eu estava bem fora. Mas tá bom, foi tudo bem, obrigada, gente, boa semana para vocês também, viu? Obrigado. Obrigada, Berê. Tânia Bock, pode falar? Oi, boa noite para todos. Hoje, logo no começo, a energia estava boa, estava movimentando bem, mas não estava conseguindo expandir muito na fase 1. Estava muito frio aqui, mas quando a Cris aplicou em mim, eu senti muita coceira no rosto e minhas mãos ficaram queimando. E aí fiquei quente até o fim. Pegou fogo. E quando eu apliquei, não senti nada diferente, assim. Daí na fase 3 eu não senti o pilar, e eu já comecei a ficar meio fora do ar. E nessa hora da Procim, passa o caminhão do lixo aqui, e ele faz muito barulho. Ele passa em todas as ruas, assim, ele fica um tempão fazendo barulho, mas ele faz e não faz. Então, eu tenho a impressão que eu saio do ar e volto a cada poucos segundos. E é interessante porque daí eu lembro algumas coisas, né? Porque geralmente eu não consigo lembrar nada. Então, eu não sei se ele não passasse, se eu ficaria dormindo o tempo todo, né? Mas uma hora eu vi o cardio chakra no meio de um mecanismo que a palavra que me veio foi hexagonal, mas ele não era. Ele era complexo, assim, em 3D, como uma armação de metal. E não sei por que era hexagonal na minha cabeça, né?
e senti também uma dor no meio do abdômen, senti dor na mão direita, mas dessa vez foram breves, né? Não ficaram doendo. Uma outra hora eu tenho a impressão que estavam me falando alguma coisa importante, assim, eu voltei achando super importante, mas eu não consigo lembrar o que era. E apesar de ter esses barulhos, eu estava exteriorizando muita energia, sentia bem forte, e as solas dos meus pés estão vibrando até agora. Mas estou bem, tá tudo certo. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Obrigada, Tânia. Zaide, pode falar, por favor? Zaide. Está ouvindo? Sim. Tá. Então, hoje eu não pude participar, o Toninho não pôde participar, né? Aí eu iniciei e comecei já a circular as energias e exteriorizar. Eu estava bem tranquila. O arco, eu apliquei, fiz arco voltaico em mim mesma, né? E no Toninho apliquei na distância. Ele estava ainda na loja, ele disse que não sentiu nada, porque também não sabia, não deu tempo de eu avisar. No pilar, eu me dirigi ao aproximário e se formou bem rápido. E tinha muita gente para assistência. Eu coloquei várias pessoas, mas tinha mais gente para assistência, muita consciência. E depois veio em minha mente uma pessoa que há muitos anos que eu não vejo, nem a família, nem essa pessoa já é consciência, ele e o filho. Como assim, falando para mim que por que eu não faço assistência para ele? O nome dele é Carlos Mafazoli e o filho é Atílio Mafazoli. Nossa, achei tão interessante, porque não pensei nele, nem na família, nada. Falei, nossa, que coisa, né? Veio bem nítido, assim. Aí eu falei, eu vou começar a fazer assistência, então, né? Depois acompanhei todas as conexões. E nesse intervalo também da fase 3 do campo energético, vieram várias, assim, cabeças, assim, sabe, apareceram. Uma sorrindo de mulher, outra de mulher negra, com aqueles cabelos, sabe, aqueles cabelos crespos, assim, grandão, como que chama? Cabelo, assim, bem crespo, e esse cabelo que está usando agora, séria, e mais uma criança. Os rostos, e um rosto, assim, do tempo lá, sei lá, de 1900, 1200, sei lá. Um rosto com aqueles cabelos encaracolados que usava bem antigamente, mas não falaram nada e não fizeram nada. Aí acompanhei todas as conexões, todas as centrais, fiquei enviando as melhores energias, e mesmo com os rostos aparecendo, eu enviei as melhores energias. Um dos rostos tinha os lábios bem grossos e vermelho, bem vermelho. Aí no bolsão continuei exteriorizando em todos aqueles que precisavam, no país, em todos. Todo o tempo, senti muito frio, muito calor, muito frio, muito calor e muita coceira. E o meu ouvido, nossa, parecia que estava tampando, de tanto que saía, não sei o que saía, parecia que estava estourando o ouvido, assim, eu sentia um... Aí falei, vai estourar meu ouvido. Mas depois terminei um pouquinho antes, acho que 1 minuto antes da Tânia falar, falei, nossa, terminou. E aí a Tânia já falou para terminar, e eu estou bem, foi tudo bem, obrigada. Foi legal. Obrigada. Passa o nome das duas consciexes aí para a Cris, para pôr no grupo de TENEPs da CIPEC, tá? Vou passar. Essa sensação aí do ouvido provavelmente é ectoplasmia, tá? Foi bem forte, nossa, bem forte. E a coceira? A coceira era intensa também, uma coceira e uma piniqueira. Então, depois... é ectoplasmia isso aí. Então, depois passou, acabou a Procine, passou.
Eu estou bem, obrigada. Tá, obrigada, Sim, viu? deixa eu falar, o pai da Edilene, o médico já desenganou, viu? Disse para a família ficar bem junto com ele, ficar mais o tempo que puder, porque está tudo comprometido e o tempo dele é muito curto aqui. Pode ser que dure mais, mas é muito curto. Então, pediu para a família se conscientizar e fazer o que puder de melhor para ele. Mandou para casa. Tá certo. Tá bom? Tá certo. Tá, obrigada. Obrigado. Obrigada. Tchau. Tchau. Zay. Boa semana a todos. Obrigado. Tchau, ótima semana para todos também. Tchau. Pessoal, antes de vocês saírem, lembrando que domingo que vem... É domingo? 9h30. É domingo. Tem das 9h30 às 10h30, a gente tem, então, o encontro, a reunião do Colégio Virtual de Aproximadores. A gente tem, por enquanto, o Gotardo e o Carlos que vão fazer relatos. Se tiver mais pessoas, por favor, se prontifiquem aí que a gente ajusta aí o horário, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Uma boa semana. E até a semana que vem. Até mais, gente. Tchau. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.